Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o fim das coligações partidárias para as eleições de 2020. A expectativa inicial era de que essa regra mudasse já para as próximas eleições em 2018. O texto da deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, abriu a possibilidade de os partidos formarem federações. Essas federações têm especial importância para os pequenos partidos. Isso porque também foi aprovada uma cláusula de desempenho. Na legislatura seguinte a 2018, para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão, os partidos devem ter número de votos crescente a cada eleição, começando por 1,5% dos votos válidos nacionais a deputado federal, distribuídos em pelo menos um terço dos estados. Em 2030, a cláusula chegará a 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço dos estados, com um mínimo de 2% em cada um deles. O Câmara Debate, da Rádio TV Câmara, vai conversar sobre essas mudanças com os deputados Odorico Júnior, do PV da Bahia, e Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Deputado Odorico, a maior resistência ao fim das coligações partiu dos pequenos partidos, os partidos com pequena representação. Como é que o senhor vê essa questão do fim das coligações? O senhor que representa o PV, é um partido que ainda está começando. O PV, ele tem uma diferença grande entre os demais partidos pequenos. Hoje nós temos vários partidos pequenos que começaram a serem criados e por isso essa cláusula foi uma necessidade de votação, porque vários partidos pequenos são criados e são chamados partidos de aluguel, que não tem uma ideologia partidária, não tem uma linha política. Então, o PV, em grande parte dos estados, ele faz chapa pura. Em São Paulo mesmo, que é a maior capital, ele faz chapa pura. O PV só lança candidatos do PV, deputados federais, estaduais, só do PV. O que acontece é que essa regra de transição para 2020, para não ser agora, já em 2018, é para partidos pequenos poderem se organizar, poderem traçar uma linha em cada estado, para poder se adequar a essa nova regra. Eu acho que foi importante, foi um passo importante para 2020. Claro que não pode ser já a partir do ano que vem, porque os partidos pequenos têm o direito de poder se reorganizar nessa nova regra. Eu acho que foi um passo importante. Deputado Pedro Kizai, as coligações sempre foram bastante satanizadas, como uma das dificuldades de criar a ingovernabilidade. Como é que o senhor vê o fim das coligações? Uma vitória, não tenho dúvida nenhuma. Eu vivenciei como prefeito de Chapecó, depois deputado estadual, deputado federal. As alianças na proporcional, muitas vezes com partidos tradicionais. Tu faz aliança programática dentro de um espectro político ideológico favorável e importante. Por isso, a possibilidade de federação. Mas outras é criar partido para que na aliança proporcional ou permita eleger um vereador, ou um deputado estadual, um deputado federal de uma legenda, quando o eleitor vota numa outro candidato de outra legenda. Então isso não é nem democrático, não é nem ético politicamente e se transforma num balcão de negócio. Eu lembro que um partido pequeno foi quando eu era candidato a prefeito em Chapecó, disse, nós temos lá tantos segundos de televisão, nós fizemos aliança com vocês na proporcional e desde que vocês pagam tanto para o tempo de televisão. Ele nem perguntou que programa de governo. Então, isso foi um avanço? Sim. O fim da aliança na proporcional foi um avanço. Eu queria em 2018? Sim. Mas vou criticar porque nós fizemos em 2020? Não. Eu vou comemorar para que esses partidos mais ideológicos se organizarem nessa transição. Vai manter ainda em 2018 o casuísmo, o oportunismo, o clientelismo, o balcão? Vai. Mas nós decidimos que em 2020 vai terminar. Então, eu acho que essa é a decisão. E quem usar esse modelo de negociar os partidos dessa forma como fazem hoje, em 2018, em 2020 provavelmente já não vão conseguir se organizar para poder fazer. Então, foi uma decisão importante, porque senão a gente fica, não fizemos nada, não vamos discutir os temas ausentes, vamos discutir os temas presentes que nós votamos. O segundo, cláusula de barreira. Cláusula de barreira também foi uma conquista. Eu queria em 2018, sim, mas foi votado, conseguiu-se para 2020. Tem que ter um mínimo para que o partido, e acho que a decisão tomada, de 1,5% até 3%, no mínimo, na dimensão nacional, é perspectiva de que o partido precisa crescer.
Ele precisa se organizar, porque senão só fica partido de eleição. E partido de eleição pode não se organizar e não crescer. E aí, com isso, você vai ter a não recebimento de dinheiro público, do fundo partidário. Então, fundo partidário tem que ser para partido político. Essas agremiações de aluguel, de oportunismo, sem discussão de um programa, sem discussão de ideias. O eleitor, o cidadão brasileiro, tem que saber o PV defende quais as ideias. O PT defende qual, o outro partido defende qual. Ou seja, a gente permitir que o eleitor julgue no dia do voto a partir das ideias que ele tem como defensor para votar naquele partido que os defenda. E não abuso econômico. E por isso que acho que é o terceiro e último ponto, que isso que nós votamos ontem, é o que nós queremos para a semana que vem. Para que a questão de ideias, propostas, se consolide nessas votações, que é discutir teto, tá? Discutir um teto para a campanha de gasto. Agora, deputado Odorico, no caso o seu partido tem 6 parlamentares hoje. Como é que fica para essas metas de crescimento, essas metas de consolidação dos partidos? Isso vai exigir que o PV, no início, componha federações? Como é que o senhor vê a questão das federações, da possibilidade de formação? A gente até votou na Câmara dos Deputados para não ter essa subfederação, né? Isso que estava querendo ser proposto. O que acontece é o que eu falei, o Partido Verde ele tem uma linha programática, ideológica, onde ele não é qualquer pessoa com qualquer propósito que saia candidato pelo Partido Verde, que o partido que fizer coligação tem que entrar num projeto ideológico, não só de eleição, um projeto de mandato, voltado às questões ambientais, à sustentabilidade, à defesa dos animais, do meio ambiente. E agora o PV tem a oportunidade de poder se reorganizar nesse novo modelo. Então, já que não vai ter coligação em 2020, nós vamos fortalecer ainda mais os estados, dando maior autonomia aos estados, ao partido no estado, para que ele possa montar uma chapa que realmente não precise de coligação, que possa fazer o coeficiente, que possa fazer deputados federais em todos os estados e poder trabalhar nessa nova forma que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Nós não podemos fazer a mesma política que nós fizemos antes. Porque fazer deputado não ter os votos proporcionais, não ter 1,5% dos votos, o PV teve mais de 1,5%. Mesmo com 6 deputados, ele teve mais de 1,5% dos votos. Mas é importante sempre crescer, porque é uma transição. É 1,5%, depois vai para 2%, depois 2,5%, até 2030 chegar a 3%. Então, o senhor descarta a possibilidade de federação. Por exemplo, do ponto de vista ambiental, o PV tem uma certa afinidade com a rede, apesar de outros pontos serem bastante diversos. Sim. O problema que eu acho de federação é que o acordo que é fechado em federação ele tem que ser alinhado em todos os estados. Então, por exemplo, na Bahia, por exemplo, que é o meu estado, pode ser que o PV seja oposição à rede em algum município, alguma coisa, em algum lugar. Então, ser obrigatório ser unido em todos os estados, em todo o país, é impossível não dar conflito em um estado, né? Então, por isso, eu acho que até por isso não foi aprovado ontem a questão da subfederação. Então, deputado Pedro, essa questão da verticalidade, a aliança que eu faço aqui em cima, para o cargo para o majoritário, para presidente da República, ter que seguir até o fim. Como é que o senhor vê essa questão e diante dessa proposta de federação? É positiva, porque você discute o país, que interfere lá no Estado, que interfere nos municípios. Se eu penso o Brasil como um projeto de nação, fortalecer a educação pública, a universidade pública, a escola técnica pública, portanto, tu defende esse projeto, quais os partidos que estão sintonizados nesse projeto? Quais os partidos que são contra, que são a favor de privatizar, não ter universidade pública, não ter escola técnica? Se juntam com outras federações. E terceiro, dá autonomia do partido fazer federação ou não. Ou seja, ele monta uma estratégia de participar da construção de federação. Por que a federação? Não é ideia tanto de aliança e verticalização. A ideia de federalização, que eu acho que é aí que foi positivo, não votar a subfederação, porque tu fazia nacionalmente PT e PV. Mas lá no Estado tu fazia com outro partido. A subfederação, que é negativa. Quem está em casa, a subfederação é que permitia que a aliança que foi feita nacionalmente poderia ser diferenciada lá no Estado. Então, como é que tu vai fazer uma aliança nacional, um projeto para o Brasil? Não foi rejeitado. Uma subfederação de A, B e C. No Estado pode ser só A e B, ou B e C. Entendeu? Entende? Então, eu concordo com a necessidade de construir projetos
programáticos, porque nessa questão do presidencialismo de coalizão, a gente convive aqui no Brasil, e principalmente no Congresso Nacional, que um presidente é eleito com 54, 55 milhões de votos, mas os partidos que construíram essa aliança não têm os votos suficientes aqui na Câmara. E aí vira alianças, que muitas vezes aliança não de um programa de governo, mas aliança para manter a governabilidade. Então nós temos que avançar para uma outra direção, que quem ganha o projeto nacional seja em aliança de partidos verticalizado para construir aquele programa, que o povo legitimou. Não, entendeu? Então, agora nós estamos vendo uma exceção, um processo de exceção. O programa que está em curso com o governo Temer não foi votado nas urnas. Então, o povo não participou dessa agenda, né, neoliberal, ultraliberal. Nem o Aécio defendeu essa agenda. Entregar esse patrimônio, entregar para os estrangeiros, entregar a Amazônia, PV. Como é que nenhum candidato a presidente defendeu entregar a Amazônia para as mineradoras estrangeiras, mas ele põe. Então, esse é um estado de exceção. Mas, do ponto de vista da democracia, nós vivíamos um problema de não ter federação, de não ter aliança nacionalizada, dificultando qualquer perspectiva de governabilidade. Hoje então, nós temos uma falta de representatividade no Congresso, diante do povo, que parte dessa questão do balcão de negócios que o deputado Pedro citou, onde o ministro, ele é ministro não porque ele é bom naquela matéria daquele ministério. Ele é porque ele representa um partido e ele está ali para 20 deputados, para poder tá sempre atendendo os 20 deputados, mandar emenda para os 20 deputados, e não entende do assunto como o ministro da Economia tem que ser, o ministro do Planejamento tem que ser o melhor, o ministro do Meio Ambiente tem que ser o melhor sobre o meio ambiente. Então, a partir do momento que você escolhe alguém para ser ministro, não pela sua qualidade técnica, mas por questão de partidárias, muitas vezes de partidos que não estavam, inclusive, no projeto eleitoral. Isso aí é o que o povo reclama bastante. Eu acho que com essas restrições de cláusula, com essa questão de coligação, nós vamos poder dar uma outra cara para o próximo mandato aqui na Câmara dos Deputados. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre financiamento de campanha. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, e o Dorico Júnior, do PV da Bahia. Deputados, a questão que se coloca para 2018, que já está aí, é a questão de como vai ser paga essa eleição. O STF decidiu, isso já tivemos até uma eleição nesse regime, de que não é possível haver o financiamento empresarial de campanha. A gente tem diversas propostas de fundo eleitoral, né, de soluções de um fundo, como financiar com dinheiro público as eleições. Qual a solução que o senhor acha mais adequada, deputado? Primeiro, essa questão de voltar a financiamento empresarial é um absurdo, né? Todos os dias a gente está vendo nos jornais escândalos de corrupção, que todas elas começaram a partir de financiamentos privados, de grandes empresas, de benefícios concedidos por partidos aqui dentro. Para favorecer as grandes empresas desse país. Então, é uma coisa descartada. Nós temos 2 projetos na infra para poder serem votados ainda na Câmara. Um deles é do Caiado, onde ele transfere o Tempo TV, aquele 1,5 bilhão que já existe, que são pagos da Tempo TV, que seria descartar o Tempo TV e passaria esse valor a ser destinado para campanhas, que aí não haveria custo para o Brasil. Seria só uma transferência de um lugar para o outro. E só haveria campanha na televisão no ano de eleição, é isso? Isso. E a outra questão seria a do Eunício, se eu não me engano, que é uma proposta que tem esse também 1,5 bilhão da questão do tempo de TV, mas também entraria as emendas de bancada dos deputados e senadores, que aí aumentaria para 3 e cacetada de bi. Eu acho assim, no meu ponto de vista, essa primeira proposta do Caiado é interessante, porque é uma transferência não gera custo para o governo e não gera custo para o povo e não tem um desgaste político. Nessa outra emenda de bancada, porque normalmente as emendas de bancada são destinadas para a construção de hospitais, para a construção de escolas. Então, deixar que o Estado não receba essas emendas que são importantes demais para o desenvolvimento da região, por conta de campanha eleitoral, já é uma questão a se discutir mais, a se pensar. Eu ainda vou ler as 2 propostas por inteiro para poder estar bem atento sobre essa questão das emendas de bancada, sobre a questão do fundo partidário. É importante ter um fundo público.
Isso é importante, mas nós não podemos tirar da educação, da saúde, daquilo que é direcionado ao povo para poder fazer campanha eleitoral. Deputado Pedro Kizar, como é que o senhor vê aí o financiamento das campanhas? Em primeiro lugar, e eu acho que eu acompanho a fala do Dorico do ponto de vista do financiamento. Acabar de vez qualquer possibilidade de volta do financiamento empresarial de campanha. Não tem como, com todas as denúncias de corrupção, não tem um político se não tiver um empresário casadinho junto. E onde que ocorre essa relação promíscua de que se conlui no financiamento de campanha. Portanto, superar isso é efetivamente enfrentar o debate da corrupção. Porque senão a gente vai reproduzir e fazer discurso moralista que combata a corrupção, quero ver os corruptos na cadeia, mas não enfrenta o sistema que produz o processo promíscuo. Tem que proibir que empresário ponha dinheiro na mão de político. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão dos gastos na campanha. Em duas direções eu respondo. A primeira, a necessidade de, e hoje nós estamos buscando o casamento entre financiamento de pessoa física, mas aí tu tem que limitar quanto que a pessoa do autofinanciamento e da pessoa física. Hoje não pode, na atual regra, e por isso que semana que vem, nós temos que aperfeiçoar, hoje uma pessoa pode dar 10 mil para um deputado estadual, 10 mil para o deputado federal, 10 mil para o senador, 10 mil para o governador, 10 mil para o presidente, no ano que vem a eleição. Ou seja, 60 mil, porque é 2 senadores, 60 mil. Eu acho muito isso. Então, eu defendo que tem que ser, no máximo, 10 mil e ele escolhe se vai dar 10 para um ou distribuído esses 10 mil. O segundo ponto, o teto dos gastos. Hoje, um deputado federal em São Paulo pode gastar 6 milhões, 7 milhões, no Rio de Janeiro pode gastar 7 milhões de reais, se a eleição manter a regra atual. Isso é um absurdo. Onde é que tu vai buscar 7 milhões? Ou vai ser desigual, aquele que não tem quase nada, com aquele que pode angariar dinheiro da onde? 7 milhões. Então tem alguma coisa errada. Então tem que reduzir o teto. O teto tem que jogar o quê? 60%, 70% da média dos gastos de cada estado. Santa Catarina, no meu estado, se a média foi 1 milhão e 300, põe 70%, 60% disso, põe lá 700, 800 mil como média para gastar. Então, essa é a primeira coisa. Para daí, terceira coisa, discutir o fundo público. Daí o fundo público dentro do quê? De uma campanha barata, de uma campanha transparente. E aí, como na Europa, é isso, como na Europa. Na Europa tem fundo público, nos Estados Unidos tem fundo público, da denúncia da Enron, lá o escândalo da Enron em 2001, fez o quê? Suprimir o financiamento direto empresarial. Eles encontraram outro subterfúgio nos Estados Unidos agora para arrecadar nas primárias, para juntar dinheiro, mas é proibido lá, como na Europa. Se cria fundos públicos, que é a forma mais barata, mais transparente. Porque essas denúncias todas é o quê? Em grande parte, a Lava Jato é o quê? É dinheiro público de contratos de empresas estatais transferida para campanhas eleitorais com a mão privada. Com a mão privada. Senão a gente é hipócrita. Se a gente é hipócrita. Então vamos enfrentar isso. Fim, não permitir que empresário ponha dinheiro na campanha. Pessoa física limita 10 mil, por exemplo. Fundo com teto de gasto, porque daí tu diminui todos os gastos, aí o cara tem que ir lá falar, gastar saliva, conversar com o povo, discutir ideias, discutir propostas, discutir projeto. É isso que é a política, a democracia é isso. Então, PV... TV também, deixar o deputado falar, o candidato falar sem fazer muita... É isso, entendeu? E terceiro e último lugar, na próxima semana, nós na infraconstitucional que nós vamos ter que votar, aqui, esse é o grande ponto. O que nós queremos e de onde vem o recurso. Eu acho que dá para discutir formas alternativas sem retirar das políticas públicas e políticas sociais. Agora, o povo tem que perceber como está tudo demonizado, como está tudo criminalizado. Fundo público parece que é o mal, é a perdição, é o inferno para a política. Às vezes, os fundos privados, as formas privadas, está aí Joesley, está aí Batista, está aí a quadrilha montada nesse país. Quais os maiores empresários do país? Pô, se os caras têm 20% da proteína animal do planeta, compram 1.028 deputados ou políticos e assim por diante, essa promiscuidade que tem que acabar. Como? Impedindo o financiamento. É dinheiro. Quem tem dinheiro não diz assim, quem põe o dinheiro que manda dançar a música. Então tem que fazer esse enfrentamento. Semana que vem, se os deputados não votar aqui uma nova perspectiva de teto, de gasto, de pessoa física, do autofinanciamento, e definir o teto, e de onde virá o recurso, nós aí sim vamos fazer demagogia aqui.
A grande verdade é que as empresas, elas não gostam de ninguém, não têm amor por ninguém. Se elas estão ali botando 300 mil, 500 mil na campanha do deputado federal, ela vai cobrar isso a juros altos. Às vezes não com retorno financeiro, mas com favores que são importantes no interesse da empresa. E quando o deputado ele passa a trabalhar aqui dentro da Câmara, trabalhar dentro do Senado, em benefício de empresa, não em benefício daquilo que a linha partidária dele fala, daquilo que ele acredita politicamente, ele deixou de ser deputado federal para ser o representante da empresa dentro da Câmara dos Deputados. E olha, Vânia, só para esses 30 segundos, aqui tem nos bastidores, não se diz, mas tem a bancada da bala, por quê? Financiada por as empresas que querem armar a sociedade. A bancada dos banqueiros, da FEBRABAN, que não quer ISS para todos os municípios e arrendamento mercantil para todos os municípios. Eu lembro quando eu propus a emenda aqui, quando eu cheguei como deputado, a FEBRABAN já queria jantar comigo. Por quê? Porque queria influenciar para eu retirar a emenda, para não distribuir esses recursos para todos os municípios de arrendamento mercantil, de ISS. Quando eu fui prefeito de Chapecó, enfrentei os banqueiros, porque esse dinheiro tem que voltar. Então, não é possível. As bancadas, tem bancada privatizada aqui. Se privatizou o parlamento brasileiro, como é que tu desprivatiza e faz o político estar a serviço do povo, tirando o financiamento privado empresarial? Agora, uma questão que já foi superada dessa vez, mas que eu gostaria de saber qual a expectativa dos senhores, se volta ou não, a transição do nosso sistema atual proporcional para um sistema misto. Misto. O distrital misto, não o distritão misto, não o distritão, mas o distrital misto. Eu acho que o distrital misto é um modelo a ser discutido. Eu votei contra o modelo distritão para transição para distrital misto depois, porque o modelo distritão, para mim, é uma aberração e totalmente diferente do distrital misto. Não do distritão misto, que também é outra aberração, mas do distrital misto, que é um modelo que pode ser discutido sim. O distritão é o modelo que faz exatamente o que o povo está pedindo, ao contrário. O povo quer eleições mais baratas. O distritão encarece as eleições. O povo quer oxigenação, mudança de parlamentares. Facilita a reeleição de quem está no mandato. O povo quer mais candidatos nas eleições, mais opções. Essas diminuem os candidatos, vai ser poucos candidatos. Então é exatamente o que o povo não quer, é o distritão. E isso facilita o quê? Facilita aqueles grandes caciques que estão aqui há muito tempo, que querem se reeleger, que têm uma preocupação enorme com o foro privilegiado, que também é outro absurdo que a gente tem que tirar também daqui, e que não representa aquilo que o povo quer. Então, usar da desculpa que vai fazer uma reforma porque o povo está pedindo reforma e votar algo que é totalmente ao contrário do que o povo está pedindo, realmente é um absurdo ter a chance de poder se passar. Ainda bem que ontem faltou 103 votos para poder aprovar. Foi boa, foi uma vitória. Eu acho que nossa bancada chegou ao limite de apoiar o distrital misto alemão, né? Que ele é, em grande parte, proporcional. É o distrital misto alemão, porque ele permite, no distrito, tu elegeu metade dos deputados, por exemplo, na Santa Catarina 16, tu elege um em cada distrito, e os outros 8 tu elege de forma universal, proporcional. Então, tu permite as duas realidades. Esse era o limite nosso. Agora, concordo com o Dorico, o distritão é abuso econômico, é o hiperpersonalismo, é o desmonte da democracia e dos partidos políticos. Precisa do desmonta partido, desmonta a democracia. Tu encontra outro jeito de fazer. E terceiro, o que mais me chamou a atenção é que os deputados que estão com medo da reeleição estavam mais simpáticos que o distritão. No meu estado, os deputados que votaram em proteger o Temer são os que votam no distritão. É muito simpático. Porque quem se desgasta protegendo o governo pelos negócios de bastidor, o povo não perdoa. Então, ou está na lista da Lava Jato, ou está denunciado tal e tal situação, ou está protegendo uma política que é impopular. Como é que tu apoia o Temer se ele tem 4% de aceitação? Então, para você manter-se seus benefícios no governo, dar sustentação ao governo, como é que tu se reelege? Não se reelege. Então, tu faz o distritão, com o distritão não tem alternativa, o povo ou vota nele, ou fica em casa, eles são eleitos igual. Então, essa relação, né, meio promíscua que o distritão tentou trabalhar, os deputados deram basta, derrotamos o distritão, vitória para o povo brasileiro. A gente tem 30 segundos para cada um dos senhores concluir o que o senhor espera agora de regras para 2018. Pô, a gente deu, Vânia, um passo importante na Câmara dos Deputados. Aquilo que a gente esperava que nada seria aprovado, foi aprovado. Nós encerramos com as coligações para 2020, criamos uma cláusula de desempenho. O povo brasileiro está cada vez mais atento a essas questões e a gente espera que com o tempo a gente consiga ir adequando melhor ainda para que o povo brasileiro se sinta cada vez mais representado
no Congresso Nacional, coisa que não acontece hoje. Deputado Eu quero Pedro Kizai. dizer que, gostando ou não da política, é pela política que a gente define o futuro de um país. Então, as pessoas têm que participar da política, participar da democracia e descriminalizar que é a situação que hoje está sendo vivenciada. Não tem como. Nós vamos decidir o futuro de um país pela política. Se envolva, se participa e mais democracia, mais participação, mais formas de envolvimento, renovação, etc. E menos esses movimentos que, às vezes, quando está em crise política, tu vai resolver pela política a crise. Não fazer movimentos conservadores, reacionários, de ficar levantando general falando em voltas militares, ditadura militar. Isso aí é a excrescência. O povo quer liberdade, o povo quer democracia, o povo quer ter o direito de escolher o seu representante. E ano que vem tem eleições, escolha democraticamente o seu deputado estadual, o seu deputado federal, seu senador, seu governador, seu presidente. Não tem coisa melhor do que devolver para o povo o poder de escolher o presidente da República, sem golpe parlamentar e sem golpe militar, porque isso seria uma excrescência de qualquer desses movimentos aloprados aí, irresponsáveis, para não dizer crime contra a democracia, fazer esse tipo de movimento. Vamos falar e devolver o poder ao povo escolher os seus representantes. Muito obrigada, deputado Dorico Júnior. Muito obrigado, deputado Pedro Kizai. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar estes programas na nossa página câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.